Leão, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani Silvestre e nós vamos fazer aqui a sua tiragem atemporal. Aproveitando, se você gostar da leitura, se inscreve no canal, já aproveita para curtir, compartilhar o vídeo e ativar o sininho também. Para consultas particulares, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Leão, então vamos ver aqui qual que é a sua energia desse momento, o que é que você me conta. Lembrando que essa leitura é um conselho para aquilo que você está vivendo nesse momento, tá bom? Então, Leão, qual é a energia geral desse momento? O que é que você me conta? Me dá um arcano maior. De novo, a carta da Papisa acabou de sair para Virgem. Vocês viram que eu embaralhei o baralho. Então, vamos lá, signo de Leão, o que é que você me conta nesse momento? Qual que é o conselho da espiritualidade para as pessoas que vão ver o signo de Leão? Ó, já saíram duas, a carta da aventura e a carta do controle. A consciência. Caiu uma aqui. Isolamento glacial. Nova visão. Preparem-se, Leão, porque eu tô achando que vai ter um puxãozinho de orelha aqui pra vocês, tá? De novo, a carta da Papisa, ó. Essa carta é a carta da Papisa no tarot tradicional, mais uma vez para vocês. Seu eu, o que é que você me conta aqui do seu eu para o signo de Leão? Possibilidades. A culpa. A participação. Com certeza vai ser um puxão de orelha bem dado. Qual que é o conselho final da espiritualidade para vocês? O sonho. Então, Leão, o que eu vejo aqui, pessoas? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro que a carta da Papisa vem falando de evolução, vem falando de estudo. Tá? Eu vejo vocês muito focados aqui, ou focados também no seu intelectual, ou focados muito em evoluir, em crescer espiritualmente. Ela vem falando muito também da voz interior, né? De vocês escutarem mais. É uma carta muito espiritualizada, é uma carta muito voltada para a espiritualidade. E aí eu vejo o seguinte, nesse momento é como se vocês estivessem tentando manter o controle de tudo, ou se vocês estivessem mantendo o controle. Essa carta do controle é uma carta que às vezes vem um controle exagerado. É um rei de espadas, mas é um rei que vem falando assim, que às vezes você tem uma atitude meio que contraditória, ou que contradiz, literalmente contraditória, né? Uma atitude que normalmente contradiz aquilo que você está vivendo. Tá? Às vezes muito no mental, às vezes você fica muito na defensiva, mas ao mesmo tempo a carta da aventura vem falando de você viver novas experiências. É como se você estivesse brigando consigo mesmo. Ao mesmo tempo que eu quero viver uma aventura, eu quero viver novas experiências, eu fico me controlando. Eu fico ali comigo mesma, eu fico me podando, me controlando. Você tem um lado muito ativo, um lado muito assim, e para outra, assim, para a maioria das pessoas. Lembrando que isso aqui não é uma consulta particular, então você vai ter que adaptar a mensagem para você, tá? Eu tenho esse lado ativo, esse lado que gosta de ir, de fazer, esse meu lado criança, sabe? Que quer viver novas aventuras, mas ao mesmo tempo eu tenho esse lado extremamente adulto, que eu fico me controlando, eu fico me podando. E aqui eu vejo que você precisa de mudar muitas questões no seu subconsciente, ver as coisas de uma maneira diferente, ver até mesmo com um olhar mais espiritual. E um detalhe é que espiritualidade é diferente de religiosidade. Para falar a verdade, eu acabei de falar isso para o signo de Virgem. Mas no caso de vocês aqui, às vezes, a maioria das vezes, a gente confunde o espiritual com ser politicamente correto, sabe? E não. Aqui, a nova visão que você tem que ter é como se você quisesse ser politicamente correto o tempo todo para ser aceito na sociedade ou para que todas as coisas, sabe? E aqui eu vejo o seguinte, aqui vem a necessidade de você mudar a forma como você enxerga as coisas ou até mesmo a tua própria espiritualidade.
Porque você tem muita intuição, você tem muita... a carta da consciência vem falando de intuição, vem falando que você tem essa capacidade de compreender, mas você fica brigando ainda consigo mesmo, sem entender o que é correto, o que não é correto. E aí você acaba sobressaindo, na maioria das vezes, você acaba fazendo com que a sua mente se sobreponha ao seu coração. E isso não é bom, porque ao invés de você seguir a sua própria consciência, você acaba seguindo somente a sua mente e esquece de, mais uma vez, de balancear as coisas. E na maioria das vezes, olha, mais uma vez indicando essa dualidade que você está vivendo, tá? Indicando que você está em dúvida, ou às vezes você está sempre em cima do muro, porque na maioria das vezes, você quer manter o seu controle, mas ao mesmo tempo você quer viver novas experiências. Mas o que você está fazendo nesse momento aqui, ou é sobressaindo a sua mente em cima do seu coração. Para algumas pessoas, o inverso também é verdadeiro, igual eu falei para vocês. Essa aqui é uma consulta com várias pessoas, não é particular, então você vai ter que adaptar a mensagem para a sua situação, tá? Só para deixar bem claro, sim. Então, para algumas pessoas, o recado é que às vezes você se sobressai demais o seu coração e precisa de colocar mais a sua mente, de trazer um pouco mais da sua mente no lugar, pensar um pouco mais com a cabeça, ao invés de pensar com os sentimentos e escutar a sua própria consciência. Porque sentimentos é diferente de consciência, tá? Eu não tenho tempo para explicar isso aqui agora, mas são coisas diferentes. Eu vejo muitas cartas de espadas aqui, que vem falando muito de mental, que vem falando muito de pensamentos. E o que você está atraindo para você? Você provavelmente viveu uma situação em que você está se sentindo culpado ou você está se sentindo vítima de alguma coisa. Esse é o momento de você parar de ficar se vitimizando para caminhar adiante, tá? Para seguir em frente. Porque quanto mais você ficar nesse conflito e não começar a enxergar o seu interior e não buscar a sua voz interior, a sua papisa interna, né? A sua espiritualidade interna, mas quando eu digo espiritualidade, é espiritualidade verdadeira. Não é religiosidade simplesmente, porque a religiosidade sem a espiritualidade não é absolutamente nada. Mas eu posso ter religiosidade sem ter espiritualidade, mas eu jamais posso ter espiritualidade. Não, deixa pra lá. Confundir as coisas. Tá, mas aqui vem falando que a carta da participação, nos seus medos e recusas, vem falando assim que na maioria das vezes você se recusa, você tem medo de pedir ajuda ou de aceitar a ajuda de outras pessoas e que você acaba por ter total controle ou achar que você está no total controle de si mesmo, você acaba querendo fazer todas as coisas sozinho. E para algumas pessoas o inverso também é verdadeiro, que às vezes você se recusa a caminhar sozinho, mas eu sinto mais aqui como se você se recusasse mais a aceitar ajuda e tentasse fazer tudo sozinho com as suas próprias mãos, tá? E às vezes é necessário sim a gente pedir a ajuda de alguém. A carta do sonho saiu como conselho final da espiritualidade para vocês e ela vem falando assim que você tem a capacidade de sonhar. E que sonhar não é pecado. Uma coisa que minha avó dizia sempre era: sonha, menina, porque sonhar não é pecado. Mas ela falava isso no sentido de que você nunca vai realizar os seus sonhos. E aqui eu digo para você, você vai realizar os seus sonhos. E não tenha medo de sonhar, porque digamos que a metade dos sonhos que a minha avó falava para mim, sonha, porque sonhar não é pecado, eu alcancei hoje. E você só vai alcançar os seus sonhos se você acreditar neles. E principalmente se você acreditar em si mesmo, tá? E vem falando aqui que a carta do sonho é um 6 de copas, vem falando de um relacionamento amoroso dos sonhos, vem falando de uma pessoa que, às vezes, tá vendo? Não seja somente como essa menina que às vezes fica sonhando, isso poderia acontecer um dia, poderia, significa que talvez não vá acontecer. Tire as coisas do sonho e passe para um objetivo, isso vai acontecer, isso pode acontecer, eu acredito que isso vai acontecer, eu acredito em mim mesmo, eu acredito nos meus sonhos, e aí sim você começa a materializar as coisas. E eu vejo aqui que algumas pessoas ficam muito voltadas no, não aconteceu isso por causa disso.
E aí você fica o quê? Culpando as outras coisas, culpando as situações, culpando as pessoas, e você usa isso como muleta para não alcançar os seus sonhos, tá? Então para de ficar usando desculpas, para de ficar usando as muletinhas para não alcançar os seus sonhos, porque você pode alcançar os seus sonhos. Isso aqui depende muito de você. Primeiro ponto que você precisa fazer aqui é entrar em contato consigo mesmo, buscar o seu equilíbrio, buscar o seu ponto do meio. O que é que você quer de verdade? Quem é você de verdade? Tá? Se eu tô demais no mental, aqui, isso significa que eu tenho que descer para o meu emocional. Se eu tô demais no meu emocional, isso significa que eu tenho que ir para o meu mental. Então comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente, tá? Comece a enxergar as coisas de um ângulo diferente. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro, porque quanto mais você ficar em cima do muro, menos atitude você vai tomar e e mais longe você vai estar dos seus sonhos. E não tenha medo de sonhar, tá bom? Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de ser quem você é de verdade. E eu acho que é isso. É isso, um forte abraço. Para consultas particulares, o link está na descrição do vídeo. O que mais? Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. E tem também o canal no Telegram, caso você queira receber de primeira mão algumas notificações. O link está aqui embaixo também. Beijinho, até mais!